Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Muito Augusto, nosso lugar para conversar sobre tópicos essenciais para o futuro do país. E o episódio de hoje vai tocar num ponto muito importante das eleições agora de 2022. A bancada bolsonarista que tenta se eleger ou se reeleger no estado de São Paulo. A gente está batalhando diariamente para tirar o Bolsonaro da presidência, lugar que ele nunca deveria ter ocupado. Mas é fundamental lutarmos também pelo fim do bolsonarismo, um mal que ameaça ficar dentro do Congresso, mesmo quando o Bolsonaro sair. O Muito Augusto de hoje é para falar da tenebrosa bancada bolsonarista do estado de São Paulo. O bolsonarismo é um mal tão grande quanto o Bolsonaro. A eleição do pior presidente da história, há 4 anos atrás, puxou junto uma série de candidatos bizarros e duvidosos para dentro do Congresso e do governo. Hoje a gente está diante do mesmo risco. Alguns querem se reeleger para continuar aprofundando ainda mais a crise brasileira. Outros querem seu lugar ao sol pela primeira vez. Mas vamos dar o nome aos bois, não, ao gado, e aos candidatos que trabalham diariamente para tirar os direitos da população brasileira e acabar com o nosso direito mais fundamental, que é ser feliz. Vamos começar falando do Eduardo Bolsonaro, o zero à esquerda, né? Eduardo Bolsonaro, ele tá coberto de medo do seu pai não se eleger, como a gente pode ver pelo descontrole no vídeo em que ele é cobrado por uma promessa de uma ambulância na cidade que ele visitava, São Carlos. 10 mil votos. Esse é o deputado, obrigado. Aliás, o medo é generalizado na família diante deles serem julgados na justiça por crimes que foram cometidos. E Eduardo tem motivos de ter medo, é claro. Ele lidera o número de denúncias no Conselho de Ética, órgão criado justamente para garantir o bom funcionamento e a ética na Câmara dos Deputados. Já teve de tudo. Ele já mandou brasileiro enfiar a máscara no rabo, em plena pandemia. Não é à toa que ele está sendo investigado na CPI da Covid por crimes cometidos durante a pandemia. Ele já exaltou a tortura e ditadores, fazendo piada até mesmo com pessoas que foram torturadas. Eduardo, isso é crime. Eduardo também é um dos defensores dos atos antidemocráticos, jogando o Brasil contra o povo. Ou seja, provas não faltam. Lá em 2018 ele dizia, basta um soldado e um cabo para fechar o STF. Em 2020 ele voltou a fazer ameaças ao judiciário caso o papai continuasse sendo pressionado a prestar contas para a justiça brasileira. E uma das últimas foi dizer ao Financial Times que não confiava nas eleições, que eles foram eleitos com essas mesmas eleições, chamando ainda ministros de ditadores. É muita cara de pau, é muita mentira. Não é à toa que Eduardo Bolsonaro pode ser investigado lá nos Estados Unidos também, por proximidade com figuras que participaram da invasão do Capitólio, um dos episódios mais graves recentes da história norte-americana. Dudu, desiste, meu caro. O Brasil não aguenta mais você. O povo quer voltar a ser feliz e você só joga contra o país. Vaza. Tchau. Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. O que a gente pode dizer dele? Bom, primeiro podemos falar que o medo bateu na porta, né? Vagabundo, ladrões, idiotas e cretinos. Mas o show de horrores comandado por Ricardo Salles é longo. Então vamos apresentar um pequeno resumo por aqui, começando com a sua célebre frase que durante a pandemia que matou mais de 600 mil pessoas, era hora de passar a boiada. Ou seja, aproveitar para mudar a legislação de proteção ambiental, já que a imprensa estava com foco em outro lugar. Desde 2019, quando assumiu o ministério, Ricardo Salles trabalhou para acabar com o meio ambiente no Brasil. O ex-ministro criou regras que dificultaram a aplicação de multas, transferiu poderes do Ministério do Meio Ambiente para outras pastas e afrouxou as normas de proteção às nossas florestas. Salles teve um pedido de inquérito aberto e acatado pelo STF por dificultar investigações de crimes ambientais. Dias depois ele caiu do ministério, se demitindo por pressão interna. Não é coincidência que os índices de desmatamento das florestas brasileiras tenham aumentado tanto durante sua gestão. Salles foi peça essencial no projeto de acabar com a riqueza ambiental do Brasil e agora tem a cara de pau de se candidatar a deputado. Além de cara de pau, Ricardo Salles tem graves problemas de se formular pensamento e se expressar. Seu Twitter, por exemplo, é repleto de discurso de ódio e de notícias sabidamente falsas. Ele vai falar que vai dar porrada em quem quer argumentar com ele. Essa luta você vai perder, Ricardo, e vai perder nas urnas. Tchau. Vamos falar do Mário Frias? Bom, ele foi ministro da Cultura no governo Bolsonaro. Bom, e o que ele representou para a cultura é mais ou menos o que o Bolsonaro tem, né? 0. Agora vem de novo como candidato a deputado federal. Ele não apenas foi um dos responsáveis
por jogar contra a lei de incentivo à cultura brasileira na época da pandemia, como se envolveu em diversos escândalos. A gente tem gastos indevidos de dinheiro público em uma viagem a Nova York, quase sem compromisso oficial, né? Que ele foi passear e custou aos nossos cofres públicos 39 mil reais. Temos o crime de racismo, sugerindo que o ativista negro precisasse de um bom banho. Temos ainda uma investigação por assédio moral a funcionários, sendo inclusive visto andando armado no gabinete do Ministério, da onde, gente? Da Cultura. Tem o uso da Lei Rouanet para financiar um grupo pró-armas. Mário, tua lista é muito extensa, eu vou ter que continuar o dia inteiro aqui. Você realmente foi muito eficiente em ser investigado, tá? Eu vou até pausar aqui um pouco para recuperar o meu fôlego, tá? E daqui a pouco eu vou pro próximo. Marco Feliciano retorna mais uma vez tentando protagonizar momentos patéticos na política brasileira. Feliciano é um dos maiores disseminadores de notícias falsas desde 2014 e agora continua inventando notícias da sua própria cabeça. Ele é um dos principais responsáveis por jogar a igreja evangélica contra governos de esquerda, tudo por meio de mentira e de fake news. Feliciano é também um homofóbico, confesso, que lá atrás aprovou o projeto de cura gay. Inclusive, ele já foi condenado a pagar uma indenização por ofensas à população LGBT. Mas isso não é tudo. Ele também já cometeu crime de racismo, dizendo que o povo africano descende de ancestral amaldiçoado. Hoje, Marcos Feliciano continua aliado de Bolsonaro no plano de enriquecimento próprio. Não é para menos, né? Seu patrimônio cresceu em mais de 70% durante o governo. Já está mais do que na hora da gente apresentar a porta da saída para o Marco Feliciano e vai ser na urna. Tchau! Carla Zambelli é mais uma figura nesse sujo governo Bolsonaro. Sua função é disseminar um máximo de mentiras sobre as instituições legais brasileiras, como por exemplo é o STF. Não é à toa que ela foi investigada no inquérito das fake news. Zambelli atua constantemente mirando e minando ministros do Supremo e todos os nossos instrumentos democráticos de justiça. Olha, de atos antidemocráticos e contra a proteção do povo brasileiro, a Carla entende. Ela inclusive protocolou um projeto para anistiar crimes políticos no governo Bolsonaro numa tentativa criminosa de salvar Daniel Silveira de sua inegibilidade depois de todas as afrontas que ele cometeu aos nossos tribunais. Opa, eu estava esquecendo de um detalhe importante sobre a Carla Zambelli. Ela teve como padrinho de casamento o Sérgio Fernando Moro, ex-ministro, futuro síndico. Trocou inclusive algumas mensagens com ele bastante duvidosas. Gente, esse foi mais um Muito Gusto Augusto. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de comentar, curtir, compartilhar, mandar para os seus amigos. A gente se vê na próxima. Até mais.